Tem gente que diz que a vida começa aos 60, que é a idade da liberdade, da sabedoria, do tempo para si mesma. Eu até acreditava nisso. Até a noite do meu aniversário de 60 anos, quando descobri que as pessoas que eu mais amava no mundo estavam apenas esperando eu envelhecer o suficiente para me descartarem. Me chamo Mariana Lourdes Andrade, tenho 65 anos, e o que vou contar aconteceu há 5 anos. Mas eu lembro de cada detalhe como se fosse ontem. O cheiro do bolo de chocolate na cozinha. As luzes pisca-pisca que minha neta Clara ajudou a pendurar na sala. O sorriso do meu neto Pedro quando gritou "surpresa" junto com todo mundo. E, principalmente, o olhar do meu genro Fábio naquela noite. Aquele brilho calculista que eu fingia não ver há anos, mas que finalmente se revelou por completo. Deixa eu voltar um pouco para vocês entenderem como cheguei até ali. Fui casada com Roberto por 32 anos. 32 anos de uma vida construída tijolo por tijolo, dia após dia, com a paciência de quem sabe que as coisas boas levam tempo. Roberto não era um homem de grandes gestos românticos. Nunca me deu flores sem motivo, nunca escreveu poemas, nunca fez serenatas embaixo da janela. Mas ele me amava de um jeito que eu só fui entender completamente depois que ele se foi. Roberto era contador. Passava os dias cercado de números, planilhas, documentos. Dizia que os números nunca mentem, que são a única linguagem verdadeiramente honesta que existe. E ele aplicava essa honestidade em tudo na vida. Quando prometia algo, cumpria. Quando dizia que ia cuidar de mim, cuidava. Não com palavras bonitas, mas com ações concretas que eu fui descobrindo ao longo dos anos. Tivemos uma filha, Renata, minha menina de olhos castanhos e sorriso fácil, que nasceu numa madrugada de maio e transformou nossa vida completamente. Eu tinha 28 anos quando ela chegou, e lembro de segurar aquele bebezinho nos braços e sentir que meu coração tinha dobrado de tamanho. Roberto chorou naquele dia. Foi a única vez que vi meu marido chorar de alegria. Criei Renata com tudo que eu tinha. Larguei meu emprego de secretária para ficar em casa com ela. E nunca me arrependi dessa escolha. Estava presente em cada fase, cada primeiro passo, cada palavra nova, cada apresentação de escola. Roberto trabalhava muito para sustentar a casa, então eu me tornei o porto seguro da nossa família. A mãe que acordava de madrugada quando ela tinha febre, que ajudava com a lição de casa, que escutava os dramas de adolescente, que enxugava as lágrimas dos primeiros amores não correspondidos. Renata cresceu e se tornou uma mulher bonita, inteligente, determinada. Se formou em contabilidade, influência do pai, e conseguiu um bom emprego em uma empresa de médio porte. Aos 24 anos, ela conheceu Fábio. Lembro do dia em que ela trouxe ele para jantar em casa pela primeira vez. Fábio era bonito, bem articulado, com aquele tipo de confiança que impressiona à primeira vista. Falava sobre planos de carreira, investimentos, metas de 5 anos. Roberto ficou em silêncio quase o jantar todo, apenas observando. Eu, na minha ingenuidade de mãe coruja, achei que ele estava apenas sendo protetor com a filha única. Depois que Fábio foi embora, perguntei para Roberto o que ele tinha achado. Meu marido demorou para responder. Ficou um tempo olhando pela janela, como se escolhesse as palavras com cuidado. E então disse algo que nunca esqueci. Ele fala demais sobre dinheiro para quem ainda não tem nenhum. Na época, achei que Roberto estava sendo duro demais. Fábio era jovem, ambicioso, queria crescer na vida. O que tinha de errado nisso? Hoje entendo que meu marido, com sua experiência de anos analisando pessoas através de seus números, tinha enxergado algo que eu me recusei a ver. Renata e Fábio se casaram 1 ano depois. Roberto pagou a festa inteira, um casamento bonito em um sítio nos arredores de Sorocaba. Eu chorei o dia todo, de felicidade por ver minha filha radiante de branco, mas também de uma tristeza que não conseguia explicar. Era como se algo dentro de mim soubesse que aquele casamento ia mudar tudo, mas não necessariamente para melhor. Os primeiros anos foram bons, pelo menos na superfície. Fábio conseguiu um emprego melhor, Renata foi promovida, eles compraram um apartamento financiado. Nos víamos todo domingo para almoçar, e eu me agarrava a esses momentos como se fossem tesouros. 2 anos depois do casamento, Roberto partiu. Foi de madrugada enquanto dormíamos.
Uma condição cardíaca silenciosa que ninguém sabia que existia. Eu acordei com o sol entrando pela janela e virei para o lado dele, como fazia toda manhã há 32 anos. Mas naquela manhã, ele não respondeu quando chamei seu nome. Não se mexeu quando toquei seu ombro. Estava gelado. Os dias seguintes foram um borrão. O velório, o enterro, as pessoas dizendo frases vazias de consolo, Renata chorando no meu ombro, Fábio organizando tudo com uma eficiência que na época achei útil, mas que hoje percebo como algo distante demais. Ele não chorava, não se emocionava. Apenas resolvia problemas, como se a perda do sogro fosse mais uma tarefa a ser cumprida. Roberto me deixou amparada. Tínhamos a casa em Sorocaba onde criamos Renata, toda quitada. E tínhamos um apartamento de 3 quartos em São Paulo, no bairro da Saúde, também quitado. Esse apartamento tinha uma história que pouca gente conhecia e que viria a ser a peça central de tudo o que aconteceu depois. Minha mãe, Dona Carmen, era costureira. Passou a vida inteira curvada sobre uma máquina de costura, fazendo roupas para madames ricas, vestidos de noiva, uniformes escolares. Trabalhava de sol a sol, comia pouco, gastava menos ainda. Dizia que cada centavo guardado era um tijolo no futuro dos filhos. Quando ela partiu, eu tinha 35 anos. Recebi uma herança que na época parecia modesta, mas que minha mãe havia juntado ao longo de décadas de trabalho árduo. Roberto, com sua mente de contador, não deixou esse dinheiro parado. Investiu, multiplicou, esperou o momento certo. E quando surgiu a oportunidade de comprar um apartamento bem localizado em São Paulo por um preço abaixo do mercado, ele usou integralmente a herança de Dona Carmen para a compra. Fez questão de documentar tudo. A origem dos recursos, a transferência, o registro. Colocou o apartamento no meu nome, com toda a papelada provando que aquele imóvel era fruto do sacrifício da minha mãe, não do nosso casamento. Na época, achei exagero. Perguntei por que tanto cuidado e Roberto apenas sorriu e disse: "Um dia você vai entender." Depois que ele se foi, decidi vender a casa de Sorocaba e me mudar para o apartamento em São Paulo. A casa era grande demais para mim sozinha, cada cômodo cheio de memórias que doíam. E eu queria estar perto de Renata, poder ajudar quando os netos chegassem. E eles chegaram. Pedro nasceu quando eu tinha 54 anos, 2 anos depois da partida de Roberto. Clara veio 2 anos depois. Eu me joguei de corpo e alma naquele papel de avó. Era a minha forma de continuar me sentindo útil, de ter um propósito, de não afundar na solidão que ameaçava me engolir. Buscava as crianças na escola todo dia. Levava ao médico, ao dentista, às aulas de natação. Cozinhava almoço e janta, deixava a marmita pronta para a semana. Passava noites no apartamento deles quando Pedro tinha crise de bronquite ou Clara acordava com pesadelos. Fábio viajava constantemente a trabalho. Renata tinha uma rotina puxada e eu me tornei o pilar invisível que sustentava aquela família. Invisível. Essa é a palavra certa. Porque com o tempo, fui percebendo que era exatamente assim que eles me viam. Eu estava ali, presente, disponível, útil. Mas ninguém perguntava como eu estava, se eu precisava de alguma coisa, se eu estava feliz. Eu era um recurso, uma facilidade, uma solução prática para os problemas deles. Foi por volta dos meus 58 anos que Fábio começou a fazer perguntas sobre o apartamento. Perguntas que vinham disfarçadas de preocupação, mas que eu sentia terem outro propósito. Ele queria saber se o apartamento estava quitado, quanto valia no mercado atual, se eu tinha pensado em fazer inventário. Dizia que era importante deixar tudo organizado, que eu não era mais tão jovem, que era bom prevenir. Eu desconversava, mudava de assunto, fingia não perceber o brilho de cálculo nos olhos dele. Não queria acreditar no que estava vendo. Não queria aceitar que meu genro estava olhando para mim e vendo apenas um obstáculo entre ele e um imóvel de 3 quartos em São Paulo. Renata nunca participava dessas conversas. Ou saía da sala, ou ficava em silêncio, ou mudava de assunto. Eu interpretava isso como neutralidade, mas hoje sei que era cumplicidade silenciosa. Ela sabia o que o marido planejava. Talvez até concordasse. E seu silêncio era sua forma de participar sem sujar as mãos. Uma semana antes do meu aniversário de 60 anos, Roberto me apareceu em sonho.
Não foi um sonho comum, daqueles que a gente esquece ao acordar. Foi tão vívido que eu quase podia sentir o cheiro dele, aquele perfume de alfazema que ele usava todo dia. No sonho, ele estava sentado na nossa antiga sala em Sorocaba, naquela poltrona verde onde passava as noites lendo jornal. Ele me olhou com aqueles olhos calmos e disse apenas uma frase: "Não esqueça do envelope, Mariana. A hora chegou." Acordei com o coração acelerado e fui direto ao guarda-roupa. No fundo, atrás das caixas de sapato, estava o envelope que Roberto me deu uma semana antes de partir. Ele tinha feito eu prometer que só abriria no meu aniversário de 60 anos. 8 anos eu tinha guardado aquilo, curiosa, mas fiel à promessa. Segurei o envelope, senti o peso do papel e guardei de volta. Mais uma semana. Eu podia esperar mais uma semana. O dia do meu aniversário chegou num sábado ensolarado de outubro. Renata ligou de manhã dizendo que ia passar lá à tarde com as crianças para me dar os parabéns. Fábio tinha viajado a trabalho, mas mandava um abraço. Achei até bom que ele não viesse, confesso. A presença dele ultimamente me deixava desconfortável. Mas quando abri a porta às 4 da tarde, levei o maior susto da minha vida. A sala estava cheia de gente. Amigos antigos que eu não via há anos, vizinhos, algumas primas distantes. E no meio de todo mundo, Fábio, com um sorriso de orelha a orelha, segurando uma faixa escrita "Parabéns, vovó." Ele não tinha viajado. A viagem era mentira, parte da surpresa. Pedro e Clara correram para me abraçar, e eu chorei como não chorava há tempos. A sala estava decorada com balões, luzes pisca-pisca, flores. Tinha um bolo de 3 andares que Renata disse ter encomendado especialmente. Por algumas horas, me senti a mulher mais amada do mundo. Cantamos parabéns, cortamos o bolo, conversamos, rimos. Os convidados foram embora aos poucos, até ficarem só Renata, Fábio, as crianças e eu. Pedro e Clara já estavam caindo de sono, então Renata os levou para o quarto de hóspedes. Quando ela voltou para a sala, o clima era outro. Fábio estava sentado na poltrona que era do Roberto. A mesma poltrona que eu trouxe de Sorocaba, que ainda guardava um pouco do cheiro do meu marido. Ver Fábio ali, com aquele sorriso presunçoso, me causou um incômodo que tentei disfarçar. Ele disse que tinha mais uma surpresa para mim. Que ele e Renata tinham conversado muito nas últimas semanas e chegado a uma decisão que ia mudar a vida de toda a família. Que eles queriam me dar mais conforto, mais segurança, mais companhia. Renata se sentou ao lado dele, mas não me olhava nos olhos. Estava mexendo no guardanapo, fazendo dobras e desdobras nervosas. Fábio, então, disse as palavras que partiram minha vida ao meio. "Sogra, decidimos vender seu apartamento para comprar uma casa maior. Com o dinheiro daqui, mais nossas economias, dá para comprar uma casa com quintal para as crianças. A senhora pode ficar num quartinho nos fundos, perto dos netos, sem preocupação nenhuma. Vai ser muito melhor para todo mundo." Eu fiquei em silêncio. Olhei para ele. Olhei para Renata. Minha filha continuava encarando o guardanapo, incapaz de sustentar meu olhar. Naquele silêncio, tudo fez sentido. As perguntas sobre o apartamento. As insinuações sobre minha idade. O interesse excessivo em organizar minha vida. Não era cuidado. Nunca foi. Era planejamento. Era cálculo. Era esperar o momento certo para dar o bote. Mas eles tinham esquecido de uma coisa. Eu respirei fundo, deixei o silêncio durar mais alguns segundos, e então disse com a voz mais calma que consegui: "Interessante. Mas vocês esqueceram de uma coisa." Fábio franziu a testa, impaciente. "Do quê?" Eu dei uma risada curta, sem humor nenhum. "Esperem aqui." Levantei da minha cadeira e fui até o quarto. No fundo do guarda-roupa, atrás das caixas de sapato, estava o envelope. O envelope que Roberto me fez prometer que só abriria naquele dia. Peguei com cuidado, sentindo o peso do papel entre os dedos. 8 anos guardado. 8 anos esperando este momento. Voltei para a sala com o envelope nas mãos. Fábio e Renata me olhavam confusos. Sentei na minha poltrona, respirei fundo e disse: "Meu marido me deixou esta carta para abrir hoje. Acho que vocês vão querer ouvir." Abri o envelope devagar. Desdobrei o papel e comecei a ler em voz alta. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava aquele envelope amarelado pelo tempo.
8 anos guardado no fundo do guarda-roupa, esperando esse momento. 8 anos em que eu olhava para ele às vezes, curiosa, tentada a abrir, mas sempre lembrando da promessa que fiz ao Roberto. Ele me entregou esse envelope uma semana antes de partir. Estava sentado na cama, com uma expressão séria que me preocupou na hora. Perguntei se estava tudo bem, se ele estava sentindo alguma coisa. Roberto apenas sorriu daquele jeito calmo dele e disse que estava ótimo, mas que precisava me pedir uma coisa importante. Colocou o envelope nas minhas mãos e falou: Mariana, guarda isso e só abre no seu aniversário de 60 anos, não antes. Promete? Achei estranho, quis perguntar o porquê, mas algo no olhar dele me fez apenas acenar com a cabeça. Prometi. E guardei. Uma semana depois, ele se foi enquanto dormia. E eu fiquei com aquele envelope, sem coragem de quebrar a promessa, mesmo quando a curiosidade me consumia, mesmo quando a saudade era tanta que eu teria dado qualquer coisa para ler mais uma palavra escrita pela mão dele. Agora, sentada na sala do meu apartamento, com meu genro e minha filha me olhando como se eu tivesse enlouquecido, finalmente era a hora. Abri o envelope com cuidado, como se fosse algo sagrado. Lá dentro, 2 folhas de papel escritas à mão com a letra caprichada do Roberto. Ele sempre teve uma caligrafia bonita, daquelas que parecem desenhadas. Engoli o nó na garganta e comecei a ler em voz alta. Minha Mariana, se você está lendo isso, significa que chegou aos 60 anos, e eu provavelmente não estou mais aí para te abraçar nessa data. Espero estar errado. Espero estar sentado do seu lado agora, rindo de mim mesmo por ter escrito essa carta boba. Mas algo me diz que não vou estar. Por isso preciso te dizer algumas coisas enquanto ainda posso. Primeiro, obrigado. Obrigado por 32 anos de uma vida que eu nunca imaginei que teria. Você me fez um homem melhor, mais paciente, mais gentil. Cada manhã que eu acordava do seu lado era um presente que eu não merecia, mas que recebia mesmo assim. Minha voz falhou. Precisei parar, respirar fundo, enxugar as lágrimas que já escorriam pelo meu rosto. Fábio bufou baixinho, impaciente. Renata continuava olhando para o guardanapo nas mãos dela. Continuei. Segundo, eu te conheço melhor do que você mesma se conhece. Sei que depois que eu partir, você vai se dedicar inteiramente aos outros. Vai querer cuidar da Renata, dos netos que espero que venham, vai se anular para fazer todo mundo feliz. É do seu jeito, sempre foi. Mas preciso te pedir uma coisa. Não esqueça de você mesma. Você não existe apenas para servir aos outros. Você é Mariana, uma mulher inteira, completa, que merece ser feliz por si mesma. Parei de novo. Aquelas palavras estavam me atingindo em lugares que eu tinha esquecido que existiam. Roberto me conhecia tão bem. Tinha descrito exatamente o que eu fiz nos últimos 8 anos. Me anulei, me transformei numa sombra útil, esqueci que eu também tinha direito de existir. Terceiro, e aqui preciso ser direto contigo. Olhei para Fábio antes de continuar. Ele estava com uma expressão de tédio, como se aquela leitura fosse uma perda de tempo. Não fazia ideia do que estava por vir. Eu sempre observei mais do que falava. Você sabe disso. Passava os jantares em silêncio, ouvindo as conversas, analisando as pessoas. E eu observei o Fábio desde o primeiro dia em que ele apareceu na nossa casa. O nome dele ecoou na sala. Vi Fábio endireitar a postura, a expressão de tédio se transformando em algo mais tenso. Renata levantou os olhos do guardanapo pela primeira vez. Vi a forma como ele olhava para as coisas ao redor, como calculava, como media tudo pelo valor material. Lembra quando perguntou o que eu tinha achado dele depois daquele primeiro jantar? Eu disse que ele falava demais sobre dinheiro para quem ainda não tinha nenhum. Você riu e disse que eu estava sendo duro. Mas, Mariana, um contador reconhece outro calculista. E o que eu vi naquele rapaz me preocupou. Fábio se mexeu na poltrona, desconfortável. Abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas eu levantei a mão pedindo silêncio e continuei lendo. Torci para estar errado. Torci com todas as minhas forças, porque sabia o quanto a Renata gostava dele, e eu só queria ver nossa filha feliz. Mas algo me dizia que um dia, quando você estivesse sozinha e vulnerável, ele ia tentar se aproveitar. O silêncio na sala era pesado como chumbo.
Eu podia ouvir minha própria respiração, o tic-tac do relógio na parede, o barulho distante de um carro passando na rua. Se estou certo e rezo para não estar, em algum momento ele vai tentar colocar as mãos no apartamento. Vai usar desculpas bonitas, vai falar em família, em praticidade, em te dar mais conforto. Talvez diga que é para o bem dos netos, que você vai ficar mais perto deles. Mas o que ele realmente quer é o patrimônio que não pertence a ele. Parei de ler e olhei diretamente para Fábio. Ele estava lívido, pálido como papel. A boca dele se abria e fechava sem emitir som, como se as palavras tivessem evaporado. Renata começou a chorar em silêncio. Não sei se de vergonha, de culpa, ou simplesmente porque estava vendo o plano dele ser desmontado por um homem que já tinha partido há 8 anos. Voltei meus olhos para a carta e continuei. Por isso, meu amor, preciso te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Esse apartamento onde você está morando foi comprado integralmente com a herança da sua mãe. Cada centavo. Lembra da dona Carmen? Sua mãe passou a vida inteira costurando, guardando, sacrificando os próprios desejos para deixar algo para você. Aquele dinheiro era o suor dela, as noites mal dormidas, as costas doendo de tanto ficar curvada sobre a máquina de costura. Quando ela partiu e você recebeu a herança, eu não deixei aquele dinheiro parado. Investi, multipliquei, esperei o momento certo. E quando surgiu a oportunidade de comprar o apartamento, usei integralmente o que era da sua mãe. Não misturei 1 centavo do nosso dinheiro. Fiz questão disso. Registrei tudo, a origem dos recursos, as transferências, cada documento que comprova que aquele imóvel é fruto do sacrifício da dona Carmen, passado para você. Está tudo no seu nome, Mariana. Só seu. Nem filho, nem genro, nem ninguém pode te tirar isso. A lei te protege. Respirei fundo. A próxima parte da carta era a que mais doía, mas também a que mais precisava ser dita. Deixei cópias de toda a documentação com o Dr. Osvaldo, nosso advogado de tantos anos. Se alguém questionar, se alguém tentar te pressionar, procure ele. Ele sabe de tudo, tem todas as provas e vai te defender como eu defenderia se estivesse aí. Mas mais importante que documentos e leis é o que eu preciso te dizer agora. E presta atenção porque é a parte mais importante dessa carta. Minha voz estava embargada. As lágrimas caíam sem controle, pingando sobre o papel, borrando algumas palavras. Mas eu continuei. Você não é um estorvo, Mariana. Não é um peso. Não é um obstáculo no caminho de ninguém. Você é a mulher mais forte, mais generosa, mais extraordinária que eu conheci na minha vida. Se alguém não consegue enxergar seu valor, o problema é dessa pessoa, não seu. Não aceite migalhas de afeto. Não se contente em ser tolerada. Você merece ser amada de verdade, respeitada, valorizada. E se as pessoas ao seu redor não forem capazes de fazer isso, então elas não merecem você na vida delas. Viva, meu amor. Viaje para os lugares que a gente sonhava conhecer. Plante flores na varanda como você sempre quis fazer. Leia os livros que estão juntando poeira na estante. Tome café olhando o pôr do sol. Seja feliz por você mesma, não pelos outros. E se precisar se lembrar de quem você é, olhe para esse apartamento. Ele é a prova de que você vem de uma linhagem de mulheres fortes. Sua mãe batalhou a vida inteira para te deixar algo. Não deixe ninguém tirar isso de você. Com todo o meu amor, do outro lado, Roberto. PS. Eu te avisei que aquele rapaz ia dar problema, mas você nunca me escuta mesmo. Terminei de ler e dobrei a carta com cuidado. O silêncio que se seguiu foi o mais denso que já experimentei na vida. Olhei para Fábio. Ele estava destruído. Não fisicamente, mas por dentro. Dava para ver nos olhos dele o momento exato em que percebeu que tinha sido derrotado por um homem que já não estava mais entre nós. Roberto, do outro lado, tinha acabado de desmontar o plano dele peça por peça. Olhei para Renata. Minha filha estava chorando, os ombros tremendo, o guardanapo agora uma bolinha amassada nas mãos. Mas eu não sentia pena. Não naquele momento. Ela sabia de tudo. E escolheu o lado do marido em vez de proteger a própria mãe. Guardei a carta no envelope e coloquei no meu colo. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas do rosto e disse com a voz mais calma que consegui:
O apartamento que vocês queriam vender foi comprado com a herança da minha mãe. Não é de vocês. Nunca foi e nunca vai ser. Fábio finalmente encontrou a voz. Começou a falar atropeladamente, dizendo que eu estava entendendo errado, que eles só queriam o melhor para a família, que não era sobre dinheiro, era sobre ficar mais perto das crianças. As desculpas saíam uma atrás da outra, cada uma mais patética que a anterior. Eu deixei ele falar. Deixei ele se enrolar nas próprias mentiras, se afundar na própria lama. Quando finalmente parou para respirar, eu disse apenas: Fábio, meu marido era contador. Passou a vida analisando pessoas através dos números delas. Ele te viu no primeiro jantar e soube exatamente quem você era. 8 anos atrás, ele escreveu essa carta porque sabia que esse dia ia chegar. Você acha mesmo que eu vou acreditar em alguma coisa que você diz agora? Ele não teve resposta. Virei para Renata. Minha filha, minha menina que eu criei com tanto amor, que segurei no colo durante noites de febre, que ensinei a andar, a falar, a ser gente. Ela estava me olhando com uma expressão que misturava vergonha e desespero. E você, filha? Você sabia de tudo. E ficou em silêncio enquanto seu marido planejava me tirar da minha própria casa. Isso dói mais do que qualquer coisa que o Fábio tenha feito. Renata tentou falar, tentou se justificar, mas as palavras saíam embaralhadas entre soluços. Eu levantei a mão. Não precisa explicar. Não agora. Está tarde. As crianças estão dormindo e eu estou exausta. Vocês podem ir embora. Fábio se levantou da poltrona do Roberto, finalmente. Renata foi buscar Pedro e Clara, que dormiam pesado no quarto de hóspedes. Eu fiquei na sala, segurando o envelope contra o peito, ouvindo os sons deles se preparando para sair. Antes de ir embora, Renata parou na porta e se virou para mim. Os olhos inchados, o rosto vermelho. Abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas eu fui mais rápida. Filha, eu te amo, nunca vou deixar de te amar. Mas amor não significa aceitar tudo. Vai para casa, descansa. A gente conversa quando você estiver pronta para falar de verdade. Ela acenou com a cabeça e saiu. Fábio foi atrás, carregando Clara no colo, sem olhar para mim. A porta se fechou com um clique suave. Eu fiquei sozinha. O apartamento estava em silêncio agora. As luzes pisca-pisca ainda brilhavam na sala. Os balões da festa ainda flutuavam no teto. Sobre a mesa, os restos do bolo de 3 andares que eu mal tinha provado. Me sentei na poltrona que era do Roberto, aquela que Fábio tinha ousado ocupar. Ainda tinha um pouco do cheiro do meu marido, mesmo depois de tantos anos. Ou talvez fosse só minha imaginação querendo me confortar. Abri a carta de novo e reli o final. Com todo o meu amor do outro lado, Roberto. E eu disse baixinho, para o apartamento vazio, para as paredes que guardavam nossas memórias, para o homem que me conhecia melhor do que eu mesma. Obrigada, meu amor. Você me salvou de novo. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Chorei de dor, de alívio, de saudade, de gratidão. Chorei por tudo que tinha perdido e por tudo que tinha acabado de descobrir. Mas quando o sol nasceu na manhã seguinte, eu era uma mulher diferente. A carta do Roberto tinha feito mais do que me proteger de um golpe. Tinha me lembrado de quem eu era. Uma mulher forte, filha de uma mulher forte, neta de mulheres que sobreviveram a tudo. E se o meu genro e minha filha achavam que iam me derrubar com facilidade, estavam muito enganados. Eu estava apenas começando. Não dormi naquela noite. Fiquei sentada na poltrona do Roberto até o sol nascer, segurando a carta contra o peito, deixando as lágrimas caírem sem pressa. Eram lágrimas estranhas, misturadas. Tinha dor ali, muita dor. Mas tinha também alívio. E uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Clareza. Durante anos eu tinha vivido numa névoa. Achava que estava fazendo a coisa certa, sendo a mãe e a avó dedicada, abrindo mão de tudo para servir aos outros. Mas naquela madrugada, com as palavras do Roberto ainda ecoando na minha cabeça, eu finalmente enxerguei a verdade. Não era dedicação. Era anulação. Eu tinha me apagado aos poucos, e as pessoas ao meu redor tinham se acostumado a me ver como um móvel útil, não como uma pessoa. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, levantei da poltrona e fui até o banheiro. Me olhei no espelho por um longo tempo.
Vi uma mulher de 60 anos com olheiras fundas, cabelos desgrenhados, olhos inchados de tanto chorar. Mas também vi algo que não via há muito tempo: determinação. Tomei um banho demorado, deixando a água quente relaxar os músculos tensos. Vesti uma roupa confortável, preparei um café forte e sentei na varanda para ver a cidade acordar. São Paulo tem essa coisa de nunca parar completamente, sempre tem movimento, sempre tem vida. Naquela manhã, aquilo me reconfortou. O mundo continuava girando e eu precisava continuar junto. Às 9 horas, liguei para o Dr. Osvaldo. O número estava na minha agenda há anos, mas eu raramente usava. Roberto cuidava de toda a parte burocrática da nossa vida, e depois que ele se foi, eu simplesmente evitava essas questões. Mas agora era diferente. Agora eu precisava ter certeza de que estava protegida. A secretária atendeu e disse que o doutor estava em reunião, mas que retornaria assim que possível. Deixei meu número e esperei. Enquanto isso, reli a carta do Roberto mais uma vez. Cada palavra parecia ter sido escolhida com cuidado. Cada frase carregava um peso de amor e proteção que me fazia chorar de novo. Dr. Osvaldo retornou perto do meio-dia. A voz dele era calma, pausada, daquelas que transmitem segurança. Quando expliquei quem eu era, ele imediatamente se lembrou. Disse que Roberto tinha sido um dos clientes mais meticulosos que ele já teve e que tinha instruções específicas guardadas para mim. Marquei uma reunião para o dia seguinte. Precisava ver com meus próprios olhos a documentação que Roberto tinha deixado. Precisava ter certeza de que ninguém poderia me tirar o que era meu por direito. Mal desliguei o telefone, ele tocou de novo. Era Renata. Atendi com o coração apertado. A voz da minha filha estava embargada, mistura de choro e nervosismo. Ela começou pedindo desculpas, dizendo que não tinha dormido a noite toda, que estava arrependida, que nunca quis me magoar. As palavras saíam atropeladas, uma atrás da outra, como se ela tivesse ensaiado o discurso a noite inteira. Eu deixei ela falar. Não interrompi, não questionei, apenas escutei. Quando ela finalmente parou para respirar, eu disse com a voz mais calma que consegui: Filha, eu ouvi tudo o que você disse, mas palavras são fáceis. O que você fez, o silêncio que você manteve enquanto seu marido planejava me tirar da minha casa, isso não se apaga com um pedido de desculpas. Renata começou a chorar mais forte. Disse que Fábio tinha pressionado ela, que ela não sabia como dizer não, que estava presa numa situação difícil. Eu respirei fundo e respondi: Você é uma mulher adulta, Renata. Você fez escolhas. E agora precisa lidar com as consequências dessas escolhas. Eu te amo. Nunca vou deixar de te amar. Mas preciso de tempo para processar tudo isso. Ela perguntou se podia vir me ver, trazer as crianças. Aquilo me pegou desprevenida. A vontade de ver Pedro e Clara era enorme. A saudade já estava apertando o peito. Mas algo dentro de mim disse que não era a hora certa. Se eu cedesse agora, se abrisse as portas como se nada tivesse acontecido, estaria ensinando à minha filha que ela podia me machucar e depois simplesmente pedir desculpas e seguir em frente. Disse que não, pelo menos não agora. Que precisava de alguns dias para mim mesma. Renata ficou em silêncio por um momento e então disse algo que me gelou por dentro. Mãe, o Fábio está muito irritado. Ele disse que a senhora humilhou ele na frente de todo mundo e que isso vai ter consequências. Consequências. A palavra ficou pairando no ar depois que desliguei. O que aquele homem poderia fazer? O apartamento estava no meu nome, a documentação era sólida, a lei me protegia. Mas eu conhecia pessoas como Fábio. Quando não conseguem o que querem pelo caminho fácil, partem para a manipulação, para a chantagem emocional, para o isolamento. E foi exatamente o que aconteceu. Na semana seguinte, tentei ligar para Renata 3 vezes. Nenhuma das ligações foi atendida. Mandei mensagens perguntando sobre as crianças, pedindo para falar com Pedro e Clara, nem que fosse por alguns minutos. As mensagens foram visualizadas, mas nunca respondidas. No domingo, dia em que eu normalmente ia almoçar na casa deles e passava a tarde brincando com os netos, fiquei sozinha no apartamento olhando para o telefone. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum convite. Era como se eu tivesse deixado de existir. A dor daquele silêncio foi pior do que qualquer palavra que pudessem ter dito. Eu podia aguentar gritos,
acusações, discussões. Mas o vazio, a ausência completa, isso me destruía por dentro. Pedro e Clara nem sabiam o que estava acontecendo. Provavelmente perguntavam pela avó, e Fábio e Renata inventavam alguma desculpa. Foi nessa semana que minha vizinha do andar de baixo, Dona Sônia, bateu na minha porta. Ela tinha 73 anos, era viúva como eu, e morávamos no mesmo prédio há mais de 5 anos. Nos cumprimentávamos no elevador, trocávamos receitas de vez em quando, mas nunca tínhamos sido próximas de verdade. Dona Sônia disse que tinha me visto no corredor alguns dias antes e ficou preocupada. Disse que eu parecia abatida, diferente, e que veio ver se estava tudo bem. Aquele gesto simples, aquela preocupação genuína de uma quase estranha, me fez desabar. Convidei ela para entrar e, sem planejar, contei tudo. A festa de aniversário, o plano do Fábio, a carta do Roberto, o silêncio da Renata, o afastamento dos netos. Dona Sônia escutou tudo sem me interromper, apenas segurando minha mão de vez em quando, fazendo aquele barulho de compreensão que só mulheres que já viveram muito sabem fazer. Quando terminei de falar, ela ficou em silêncio por um momento. Então disse algo que me marcou profundamente. Mariana, eu passei por algo parecido há 15 anos. Meus filhos brigaram pela herança do pai antes mesmo dele partir. Fiquei 10 anos sem falar com meu filho mais velho. Doeu todos os dias, cada um deles. Mas sabe o que eu aprendi? Que a gente não pode obrigar ninguém a nos amar do jeito certo. A gente só pode escolher como vai reagir. Ela me contou que o filho mais velho voltou a procurá-la anos depois, arrependido, querendo reconstruir a relação. E ela deixou. Não porque tinha esquecido o que aconteceu, mas porque decidiu que carregar aquele peso não valia a pena. Perdoou, mas com limites. Reaproximou, mas sem voltar a ser a mãe que aceitava tudo. Aquela conversa com Dona Sônia foi um divisor de águas. Eu não estava sozinha. Outras mulheres tinham passado por situações parecidas e sobrevivido. Outras mães tinham sido traídas por filhos e encontrado formas de seguir em frente. Eu também podia fazer isso. No dia seguinte, fui ao escritório do Dr. Osvaldo. O prédio ficava no centro de São Paulo, um daqueles edifícios antigos com elevador de porta de grade e corredores de mármore. A sala dele era repleta de estantes com livros de direito, diplomas na parede, aquele cheiro característico de papel velho e café. Ele me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso gentil. Disse que estava esperando minha visita há anos, que Roberto tinha deixado instruções claras para quando esse dia chegasse. Abriu uma pasta grossa e começou a me mostrar os documentos. Estava tudo lá. A escritura do apartamento no meu nome. Os comprovantes de transferência da herança da minha mãe. Os extratos bancários mostrando que nenhum centavo do dinheiro do casal tinha sido usado na compra. Declarações de imposto de renda. Tudo organizado, numerado, com cópias autenticadas. Dr. Osvaldo explicou que Roberto tinha vindo até ele 2 meses antes de partir. Disse que queria garantir que eu estaria protegida caso alguma coisa acontecesse com ele. Que tinha preocupações sobre influências externas que poderiam tentar se aproveitar da minha boa vontade. Não mencionou nomes, mas deixou claro que sabia exatamente de quem estava falando. Quando perguntei se alguém poderia contestar minha propriedade, o doutor foi categórico. Dona Mariana, esse apartamento é seu e de mais ninguém. A origem dos recursos está comprovada, a documentação é impecável. Mesmo que alguém tentasse questionar na justiça, não teria a menor chance de sucesso. Seu marido era um homem muito inteligente. Ele blindou a senhora de todas as formas possíveis. Saí daquele escritório me sentindo mais leve do que tinha me sentido em semanas. A parte legal estava resolvida. Ninguém podia me tirar nada. Mas a parte emocional, essa ainda sangraria por muito tempo. As semanas seguintes foram as mais difíceis. O silêncio de Renata continuou. Liguei no aniversário de Pedro. Queria pelo menos dar parabéns ao meu neto. Fábio atendeu e disse secamente que as crianças estavam ocupadas, que não podiam falar, e desligou na minha cara. Chorei o dia inteiro naquele aniversário. Imaginei Pedro abrindo presentes, soprando velhinhas, brincando com os amiguinhos. E eu ali, sozinha no meu apartamento, excluída da vida do meu próprio neto por um homem que me via apenas como um obstáculo. Dona Sônia aparecia quase todo dia. Trazia bolo, café,
às vezes só companhia. Ela me puxava para caminhar no parque perto do prédio, me levava para tomar sorvete, me fazia rir com histórias do passado dela. Aos poucos, fui percebendo que estava criando uma amizade de verdade, dessas que surgem nas horas mais improváveis. Foi Dona Sônia quem me deu a ideia de reformar o apartamento. Ela disse que quando o marido dela partiu, a primeira coisa que fez foi mudar os móveis de lugar, que precisava sentir que o espaço era dela, não um museu de memórias dolorosas. No início, resisti. Aquele apartamento era cheio de Roberto. Cada canto guardava uma lembrança dele. Mas então entendi o que ela queria dizer. Não era apagar Roberto. Era criar espaço para a nova Mariana, essa mulher que estava nascendo das cinzas da antiga. Comecei pela varanda. Sempre sonhei em ter um cantinho verde, cheio de plantas e flores, onde pudesse tomar café vendo o pôr do sol. Roberto não gostava muito de plantas, dizia que davam trabalho, então eu nunca tinha feito isso. Mas agora, a varanda era minha. Comprei vasos, terra, sementes. Plantei manjericão, hortelã, tomate cereja. Coloquei uma cadeira confortável, uma mesinha pequena, um sino de vento que tocava quando a brisa passava. Cada vez que eu sentava ali, regando minhas plantinhas, sentia que estava regando também alguma coisa dentro de mim. A reforma foi se espalhando aos poucos. Troquei as cortinas pesadas por outras mais leves, que deixavam o sol entrar. Pintei a parede da sala de um amarelo suave que me alegrava. Doei roupas antigas, livros que nunca ia ler, objetos que só juntavam poeira e memórias. E numa dessas arrumações, encontrei algo que tinha esquecido completamente. No fundo de uma gaveta, debaixo de papéis velhos, estava uma caderneta de poupança no nome de Pedro e Clara. Roberto tinha aberto quando cada um nasceu. Depositava um pouco todo mês. Eu tinha continuado os depósitos depois que ele se foi, mas com tudo o que aconteceu, tinha esquecido que aquilo existia. Olhei para aquelas cadernetas e senti uma mistura de emoções. Ali estava a prova do meu amor pelos meus netos. Anos de depósitos pequenos, constantes, feitos com carinho. Dinheiro que eu juntava para o futuro deles, para ajudar na faculdade, no primeiro carro, em algum sonho que tivessem. Guardei as cadernetas de volta na gaveta. Não ia contar para ninguém que existiam, não agora. Talvez um dia, quando Pedro e Clara fossem adultos e pudessem entender o que aconteceu, eu entregaria para eles pessoalmente. Mas isso era coisa do futuro. No presente, eu tinha uma decisão a tomar. Podia ficar ali, chorando pelos cantos, esperando que Renata e Fábio mudassem de atitude. Ou podia começar a viver de verdade, pela primeira vez em décadas, sem me definir pelo papel de mãe ou avó. Escolhi viver. Naquela noite, sentada na minha varanda reformada, com o cheiro de manjericão no ar e o sino de vento tocando suave, eu fiz uma lista. Coisas que sempre quis fazer e nunca fiz. Lugares que sempre quis conhecer. Cursos que sempre quis fazer. A lista ficou longa, mais longa do que eu esperava. E pela primeira vez em muito tempo, olhei para o futuro com algo parecido com esperança. Meus netos ainda estavam longe. Minha filha ainda estava em silêncio. A dor ainda estava ali, pulsando no peito. Mas eu tinha descoberto algo importante naqueles meses difíceis. Eu era mais forte do que imaginava. E ninguém, absolutamente ninguém, ia me impedir de viver a vida que eu merecia. Roberto tinha razão. Eu vinha de uma linhagem de mulheres fortes. E estava na hora de honrar isso. 6 meses. Foi o tempo que levou para minha vida mudar completamente. Não foi uma mudança de um dia para o outro. Foi aos poucos, como uma planta que cresce sem você perceber, até que um dia você olha e ela está florida. Eu era essa planta. Tinha passado décadas murchando em silêncio e agora, pela primeira vez, estava me permitindo florescer. Comecei pelo curso de pintura que sempre quis fazer. Tinha uma escola de artes a 3 quadras do meu prédio, e toda terça e quinta eu ia lá passar 2 horas mergulhada em tintas e telas. No início, me sentia ridícula. Uma mulher de 60 anos, cercada de jovens artistas, segurando o pincel com mãos trêmulas, fazendo borrões que pareciam coisa de criança. Mas a professora, uma moça chamada Beatriz, com cabelos coloridos e um sorriso enorme, nunca me fez sentir fora de lugar. Dizia que arte não tinha idade, que o importante era a expressão,
não a perfeição. E aos poucos fui relaxando. Minhas telas ainda não eram obras-primas, mas eram minhas. Cada pincelada carregava um pedaço de mim que eu tinha esquecido que existia. Foi no curso de pintura que conheci Helena. Ela tinha 65 anos, era divorciada há 20 e tinha uma energia contagiante. Ria alto, falava o que pensava, não pedia desculpas por ocupar espaço. No início, me assustei com ela. Mulheres da minha geração foram ensinadas a ser discretas, a não chamar atenção. Helena era o oposto de tudo isso. Mas foi justamente por isso que nos tornamos amigas. Ela me mostrava, sem nem perceber, que existiam outras formas de ser mulher depois dos 60, que eu não precisava me esconder, me diminuir, me calar, que podia rir alto, ter opinião, fazer escolhas que agradassem a mim mesma. Helena me arrastou para outras atividades. Um grupo de caminhada no Parque Ibirapuera aos sábados de manhã. Um clube do livro que se reunia uma vez por mês numa cafeteria charmosa do bairro. Aulas de dança de salão numa academia para a terceira idade. De repente, minha agenda estava cheia, e os dias que antes pareciam intermináveis, agora passavam rápido demais. Dona Sônia ficou feliz com minha transformação. Dizia que eu estava com outra cara, que meus olhos tinham voltado a brilhar. Ela continuava aparecendo quase todo dia, trazendo bolo, fofocas do prédio, companhia nas tardes de domingo. Tínhamos nos tornado uma espécie de família improvável. Duas viúvas que encontraram uma na outra o apoio que as famílias de sangue não ofereceram. 3 meses depois do meu aniversário, fiz algo que nunca tinha feito na vida. Viajei sozinha. Foi ideia da Helena. Ela disse que tinha uma amiga com uma pousada em Campos do Jordão, que o lugar era lindo, tranquilo, perfeito para descansar. No início, resisti. Viajar sozinha? Eu, que nunca tinha ido a lugar nenhum sem Roberto ou Renata? Parecia loucura. Mas uma noite, olhando para a lista de sonhos que tinha feito, vi que conhecer Campos do Jordão estava lá. Roberto e eu sempre planejamos ir, mas nunca fomos. Sempre tinha algo mais urgente, mais importante. A vida foi passando e o sonho ficou guardado numa gaveta. Decidi que chega de gavetas. A viagem foi transformadora. Passei 5 dias numa pousada de madeira cercada de araucárias, acordando com o canto dos pássaros, tomando café, olhando as montanhas. Caminhei por trilhas que me deixaram sem fôlego, comi fondue pela primeira vez. Comprei lembrancinhas bobas que me faziam sorrir. Na última noite, sentada na varanda da pousada com um vinho na mão e o frio gostoso da serra no rosto, eu chorei. Mas eram lágrimas diferentes. Não eram de dor ou saudade. Eram de gratidão. Gratidão por estar ali, viva, inteira, descobrindo que ainda havia tanto para viver. Voltei para São Paulo renovada. Continuei meus cursos, minhas atividades, minhas amizades. A dor pelos netos ainda estava lá, uma ferida que pulsava de vez em quando, principalmente à noite, quando o apartamento ficava em silêncio. Mas eu tinha aprendido a conviver com ela, a não deixar que me paralisasse. De Renata, nenhuma notícia. 6 meses de silêncio absoluto. Eu tinha parado de ligar, parado de mandar mensagens. Não por orgulho, mas por autopreservação. Cada tentativa de contato que era ignorada me machucava um pouco mais, e eu não podia continuar me oferecendo para ser rejeitada. Foi no 7º mês que tudo mudou. Era uma quarta-feira à tarde. Eu estava na varanda, regando minhas plantas, quando a campainha tocou. Estranhei, porque não esperava ninguém. Dona Sônia tinha viajado para visitar a irmã. Helena estava gripada, e eu não tinha encomendado nada. Abri a porta e levei um susto. Renata estava ali, parada no corredor, segurando uma bolsa grande como se estivesse carregando o mundo inteiro dentro dela. Estava diferente da última vez que a vi. Mais magra, com olheiras fundas, os cabelos sem brilho presos num rabo de cavalo desleixado. Parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Por um momento, ficamos apenas nos olhando. Eu não sabia o que dizer, e ela parecia não encontrar as palavras certas. Então, ela fez algo que me pegou completamente desprevenida. Começou a chorar. Não era um choro contido, discreto. Era um choro de desabamento, daqueles que sacodem o corpo inteiro, que tiram o ar, que não se consegue controlar. Minha filha desmoronou ali, no corredor do meu prédio, aos prantos. O instinto de mãe falou mais alto,
Puxei ela para dentro, fechei a porta, guiei até o sofá. Busquei um copo de água, lenços de papel, sentei ao lado dela e esperei. Às vezes, a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém é simplesmente estar presente em silêncio. Demorou uns 10 minutos para ela se acalmar o suficiente para falar. E quando começou, as palavras saíram como uma enchente, uma atrás da outra, sem pausa, sem filtro. Fábio tinha perdido o emprego há 4 meses. A empresa onde ele trabalhava tinha feito cortes, e ele foi um dos demitidos. No início, disse que ia ser rápido, que logo encontraria outro trabalho, que ela não precisava se preocupar. Mas os meses foram passando, e nada. Os currículos que ele mandava não eram respondidos, as entrevistas não resultavam em contratação. O dinheiro começou a apertar. Primeiro cortaram o supérfluo, a TV a cabo, as saídas para jantar, as roupas novas. Depois cortaram o necessário. Trocaram as crianças de escola, venderam o segundo carro, atrasaram o aluguel. Fábio ficou cada vez mais irritado, mais fechado, mais agressivo nas palavras. Renata contou que eles brigavam quase todo dia. Discussões que começavam por qualquer motivo e terminavam com gritos, portas batendo, noites de silêncio pesado. As crianças estavam sentindo, Pedro andava mais quieto, Clara tinha voltado a fazer xixi na cama. E então, ela disse a frase que eu já esperava, mas que mesmo assim doeu ouvir. Mãe, eu preciso de ajuda. Não tenho mais para onde correr. Fiquei em silêncio por um longo momento. Olhei para minha filha, aquela mulher destruída sentada no meu sofá, e senti uma mistura complicada de emoções. Tinha pena. Muito. Mas também tinha mágoa. Ela tinha me abandonado, me excluído da vida dos meus netos, ficado do lado do marido quando ele tentou me tirar tudo. E agora, quando a maré virou, quando o plano deu errado, ela voltava correndo para mim. Respirei fundo e perguntei: que tipo de ajuda você precisa, Renata? Ela hesitou. Olhou para as próprias mãos, enrolou o lenço de papel entre os dedos, evitou meu olhar. Então disse, quase num sussurro: dinheiro, para pagar o aluguel atrasado. Senão, vamos ser despejados. Ali estava. O pedido que eu sabia que viria desde o momento em que abri a porta. Não era uma visita de reconciliação, não era saudade, não era arrependimento genuíno. Era necessidade. Ela precisava de dinheiro e eu era a única opção que restava. Levantei do sofá e fui até a janela. Olhei para a cidade lá embaixo, os carros passando, as pessoas andando apressadas, cada uma com seus próprios problemas. Quando me virei para Renata, minha voz estava calma, mas firme. Filha, eu vou te fazer algumas perguntas e preciso que você seja honesta comigo. Consegue fazer isso? Ela acenou com a cabeça, ainda sem me olhar nos olhos. Você está aqui porque sentiu minha falta, porque quer reconstruir nossa relação ou porque precisa de dinheiro? O silêncio dela foi a resposta mais eloquente possível. Se eu não tivesse dinheiro, se eu fosse uma velha pobre sem nada para oferecer, você teria vindo me procurar? Renata começou a chorar de novo, mas dessa vez era um choro diferente. Era vergonha. Era a dor de ser vista exatamente como era naquele momento. Mãe, não é só isso, eu juro. Eu senti sua falta. Senti falta de conversar com a senhora, de ter a senhora por perto. Mas eu não sabia como voltar, não sabia o que dizer depois de tudo o que aconteceu. E precisar de dinheiro foi o empurrão que faltava. Ela não negou. Voltei a sentar, dessa vez na poltrona de frente para ela, a poltrona do Roberto. Olhei para minha filha e decidi que era hora de ser completamente honesta, mesmo que doesse. Renata, eu te amo. Amei desde o momento em que você nasceu e vou amar até o último dia da minha vida. Mas amor não é sinônimo de aceitar qualquer coisa. Você e o Fábio quiseram me transformar em um obstáculo a ser removido. Planejaram vender minha casa, me enfiar num quartinho de fundos, me usar como babá gratuita até eu não servir mais. E você ficou em silêncio, deixou acontecer, escolheu o lado dele. Ela tentou interromper, mas eu levantei a mão. Deixa eu terminar. Quando eu não cedi, quando a carta do seu pai expôs tudo, vocês me puniram. Me afastaram dos meus netos, ignoraram minhas ligações, me excluíram completamente. 7 meses, Renata.
7 meses sem ver Pedro e Clara, sem saber como eles estavam, sem poder abraçar meus netos. Você sabe o que isso fez comigo? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas eu não parei. E agora você volta, porque o dinheiro acabou, porque o plano deu errado, porque não tem mais opções, e espera que eu simplesmente abra a carteira e resolva seus problemas, como se nada tivesse acontecido. Mãe, eu sei que errei. Eu sei. Você sabe, mas será que entende? Será que realmente entende o que fez? O silêncio se estendeu entre nós, pesado, denso. Renata chorava. Eu mantinha a compostura, mas por dentro estava me despedaçando. Aquela conversa era necessária, eu sabia. Mas não deixava de ser uma das coisas mais difíceis que já fiz. Respirei fundo e tomei uma decisão. Eu não vou te dar dinheiro, Renata. Ela levantou os olhos, assustada, desesperada. Mas não porque não te amo. É justamente porque te amo que não vou fazer isso. Se eu resolver esse problema agora, vou estar te ensinando que você pode me tratar mal e depois voltar quando precisar que eu salve a situação. Isso não é amor, filha. Isso é ser usada. Mãe, por favor, as crianças têm pai e mãe que precisam resolver os problemas que criaram. Vocês são adultos, Renata. Adultos arcam com as consequências das próprias escolhas. Ela começou a falar em desespero, dizendo que não tinha mais para onde ir, que não sabia o que fazer, que o casamento estava desmoronando. E foi aí que eu perguntei a coisa que realmente importava. Você ainda quer ficar com o Fábio? A pergunta a pegou desprevenida. Ela parou de chorar, ficou em silêncio, olhou para o chão. Quando respondeu, a voz era quase inaudível. Eu não sei mais, mãe. Não sei mais nada. Levantei, fui até ela, sentei ao seu lado no sofá. Peguei suas mãos entre as minhas, como fazia quando ela era criança e tinha medo de tempestade. Filha, eu não vou resolver seus problemas financeiros, mas eu vou estar aqui para você, de verdade, se você quiser reconstruir nossa relação. Não como a mãe que aceita tudo, não como o banco da família. Como sua mãe, que te ama e quer te ver feliz, mas que também se respeita. Renata me olhou nos olhos pela primeira vez desde que chegou. Você pode vir aqui sempre que quiser. Pode trazer as crianças, eu estou morrendo de saudade delas. Pode desabafar, chorar, pedir conselhos, mas dinheiro não. Isso vocês vão ter que resolver sozinhos. Ela ficou em silêncio por um momento, processando. Então perguntou com a voz pequena: Você acha que eu devia me separar? Isso só você pode decidir, filha. Mas eu vou te dizer uma coisa. Um casamento onde você precisa se anular, onde você vive com medo, onde você perdeu quem você era, isso não é casamento. É prisão. Renata foi embora 1 hora depois. Não levou dinheiro, não levou promessas de resgate financeiro. Mas levou algo que talvez fosse mais importante. A certeza de que eu estaria ali quando ela estivesse pronta para reconstruir, de verdade, nossa relação. Naquela noite, sentada na minha varanda, olhando as luzes da cidade, eu soube que alguma coisa tinha mudado. Não sabia ainda o que viria pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo senti que estava no caminho certo. Eu tinha aprendido a dizer não. E isso, descobri, era uma das formas mais poderosas de dizer eu te amo. 2 anos. Foi o tempo que levou para as feridas começarem a cicatrizar de verdade. Não vou mentir dizendo que foi fácil. Teve noites em que acordei chorando, saudade dos netos apertando o peito como um peso físico. Teve dias em que olhei para o telefone, esperando uma ligação que não vinha. Teve momentos em que questionei minhas próprias escolhas, me perguntando se tinha sido dura demais, se deveria ter cedido, se o preço da minha dignidade estava sendo alto demais. Mas toda vez que a dúvida aparecia, eu ia até o quarto e relia a carta do Roberto. Aquelas palavras tinham se tornado meu norte, minha bússola nos dias de tempestade. Você não é um estorvo, não é um peso, não é um obstáculo. Eu repetia essas frases como uma oração, até que elas finalmente se tornaram verdade dentro de mim. A separação de Renata e Fábio aconteceu 8 meses depois daquela visita em que ela veio pedir dinheiro. Não foi uma decisão repentina. Foi um processo lento, doloroso, cheio de idas e vindas. Renata me ligava às vezes, sempre tarde da noite,
sempre chorando, contando das brigas, das humilhações, do homem em que Fábio tinha se transformado depois que o dinheiro acabou e os planos desmoronaram. Eu escutava. Não dava conselhos, não pedidos, não dizia "eu avisei", não jogava na cara dela as escolhas que tinha feito. Apenas escutava, porque às vezes é isso que uma mãe pode fazer de mais importante. Estar presente, mesmo quando dói, mesmo quando a vontade é de sacudir a filha e gritar para ela acordar. Foi numa terça-feira de março que Renata me ligou com uma voz diferente. Não era o choro desesperado de sempre. Era uma calma estranha, quase assustadora. Ela disse apenas: "Mãe, eu saí de casa. Estou com as crianças num hotel. Acabou." Meu coração disparou. Perguntei se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, se queria que eu fosse até lá. Ela disse que não, que precisava de um tempo para organizar os pensamentos, mas que queria me ver no dia seguinte. Queria me ver e queria trazer Pedro e Clara. Não dormi naquela noite. Fiquei andando pelo apartamento, arrumando coisas que já estavam arrumadas, preparando o quarto de hóspedes que há 2 anos não recebia ninguém. Fiz bolo de laranja, aquele que minha mãe me ensinou e que Clara sempre amou. Comprei suco de uva, o preferido do Pedro. Pequenos gestos que me mantinham ocupada enquanto o coração batia forte demais. Eles chegaram no fim da tarde do dia seguinte. Quando abri a porta e vi meus netos ali, parados no corredor, maiores do que eu lembrava, com olhos que misturavam timidez e expectativa, eu simplesmente desabei. Caí de joelhos, abri os braços e eles vieram correndo. Pedro me abraçou primeiro. Ele estava tão grande, já quase da minha altura, com a voz começando a engrossar. Mas quando me abraçou, apertou forte como fazia quando era pequeno e sussurrou no meu ouvido: "Senti sua falta, vovó. Muita falta." Clara veio logo atrás, se enfiando no abraço, chorando baixinho. Minha neta tinha crescido tanto, os cabelos mais compridos, o rosto perdendo as bochechas de criança. Mas o cheiro dela era o mesmo, aquele cheiro de infância que avós reconhecem em qualquer lugar do mundo. Ficamos assim, abraçados no chão do corredor, por não sei quanto tempo. Renata estava encostada na parede, chorando em silêncio, nos observando. Quando finalmente levantei e olhei para ela, vi algo que não via há muito tempo nos olhos da minha filha: alívio. Entramos, sentamos na sala e as crianças não desgrudaram de mim. Pedro de um lado, Clara do outro, como se tivessem medo de que eu fosse desaparecer de novo. Eu servi o bolo, o suco, e fiquei ouvindo eles falarem, contarem da escola, dos amigos, dos desenhos que gostavam, de tudo que eu tinha perdido nesses 2 anos. Renata ficou em silêncio a maior parte do tempo, apenas observando. Quando as crianças foram para a varanda ver minhas plantas, ela finalmente falou. Pediu desculpas. Não aquelas desculpas ensaiadas, desesperadas que tinha pedido antes. Foram desculpas diferentes. Calmas, pensadas, doloridas. Ela disse que tinha passado os últimos meses em terapia tentando entender como tinha chegado àquele ponto, como tinha se tornado alguém capaz de abandonar a própria mãe por causa das ambições de um marido. Contou que a terapeuta a ajudou a enxergar padrões que ela nunca tinha percebido. Como Fábio a manipulava aos poucos, isolando ela das pessoas que amava, fazendo ela duvidar das próprias percepções. Como ela tinha se perdido no casamento, se anulado para manter a paz, virado uma sombra do que era. Eu escutei tudo sem interromper. Quando ela terminou, respirei fundo e disse o que estava no meu coração. Filha, eu te perdoo. Perdoei há muito tempo, na verdade. Não porque o que aconteceu não importa, mas porque carregar mágoa é pesado demais. E eu decidi que não quero mais carregar pesos que não são meus. Renata começou a chorar de novo. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como eram antes. Aquela mãe que aceitava tudo, que se anulava para agradar, que tinha medo de impor limites, ela não existe mais. Eu mudei, Renata. E a nossa relação vai precisar ser diferente também. Ela acenou com a cabeça, enxugando as lágrimas. Eu quero você na minha vida. Quero meus netos de volta. Quero poder ser avó, estar presente, criar memórias, mas como pessoas que se respeitam, não como antes. Você entende o que estou dizendo? Entendo, mãe. E eu quero isso também.
Foi um começo. Não uma solução mágica, não um final feliz de filme, mas um começo verdadeiro, construído sobre bases mais honestas do que as que tínhamos antes. Nos meses seguintes, fomos reconstruindo aos poucos. Renata e as crianças se mudaram para um apartamento pequeno, não muito longe do meu. Ela voltou a trabalhar em horário integral, precisava se reconstruir financeiramente depois do desastre que o casamento com Fábio tinha se tornado. E eu voltei a ser avó. Pedro e Clara passavam as tardes comigo quando Renata trabalhava até mais tarde. Eu ajudava com a lição de casa, preparava o jantar, levava no parque quando o tempo estava bom. Mas era diferente de antes. Eu não me anulava mais. Tinha meus compromissos, minhas aulas de pintura, minhas caminhadas com Helena, meu clube do livro. E Renata respeitava isso. Às vezes ela me perguntava se eu podia ficar com as crianças em determinado dia, e eu dizia que não, que tinha compromisso. E ela entendia. Não ficava magoada, não me acusava de não amar os netos. Simplesmente se organizava de outro jeito. Era assim que deveria ter sido desde sempre. 1 ano depois da separação, num domingo de manhã, eu estava sentada na varanda tomando café quando Clara veio se sentar do meu lado. Ela tinha 11 anos agora. Estava entrando na pré-adolescência, cheia de perguntas sobre o mundo. Ficamos em silêncio por um momento, olhando as plantas, ouvindo o sino de vento tocar. Então ela perguntou, com aquela sinceridade que só crianças têm: "Vovó, por que a gente ficou tanto tempo sem se ver?" A pergunta me pegou desprevenida. Eu sabia que um dia ela ia perguntar, mas não estava preparada para responder. Respirei fundo e escolhi as palavras com cuidado. Clara, às vezes os adultos tomam decisões erradas. Decisões que machucam pessoas que eles amam. Sua mãe e seu pai tomaram algumas decisões assim, e por causa disso a gente ficou um tempo afastadas. Você ficou brava com a mamãe? Fiquei triste. Muito triste. Mas eu nunca deixei de amar sua mãe, nem vocês. Vocês estiveram no meu coração todo dia, mesmo quando não podíamos nos ver. Clara ficou pensativa por um momento. Então disse algo que me fez chorar ali mesmo, na frente dela. Vovó, eu não quero nunca mais ficar longe de você. Você promete que a gente não vai se afastar de novo? Puxei ela para um abraço apertado e disse: eu prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para estar sempre perto de você. Mas tem uma coisa que quero que você lembre. Não importa o que aconteça, não importa onde eu esteja, eu sempre vou te amar. Isso ninguém pode tirar. Naquela noite, depois que Renata buscou as crianças, eu fui até o guarda-roupa e peguei as cadernetas de poupança. Olhei para aqueles números pequenos que Roberto e eu tínhamos depositado ao longo dos anos, que eu tinha continuado depositando mesmo quando não podia ver meus netos. Decidi que ia contar para eles quando fizessem 18 anos. Ia sentar com cada um, separadamente, e explicar a história daquele dinheiro. Como o bisavô que eles nunca conheceram começou a guardar cada centavo antes mesmo deles nascerem. Como a avó continuou, mesmo nos anos de afastamento, porque o amor não conhece distância. Guardei as cadernetas de volta e fui para a cama. Naquela noite, sonhei com Roberto. Não era a primeira vez que sonhava com ele desde que partiu, mas esse sonho foi diferente. Estávamos sentados na varanda do apartamento, na minha varanda cheia de plantas, e ele olhava tudo com aquele sorriso calmo que eu tanto amava. No sonho, ele disse: "Ficou bonito aqui. Você finalmente plantou suas flores." Eu respondi: "Demorou, mas aprendi." Ele segurou minha mão, como fazia nas noites em que assistíamos televisão juntos, e disse: "Eu sabia que você ia conseguir. Sempre soube. Eu leio sua carta toda semana, às vezes mais de uma vez." "Eu sei." Ele sorriu. "Mas você não precisa mais dela. Tudo que está escrito lá, você já sabe de cor. Já faz parte de você." Acordei com o rosto molhado de lágrimas, mas com o coração estranhamente leve. Era como se Roberto tivesse vindo se despedir de verdade, me dizendo que estava tudo bem, que eu podia seguir em frente. Hoje, enquanto conto essa história, olho ao redor do meu apartamento e vejo uma vida que eu nunca imaginei que teria aos 65 anos. As paredes estão cheias de quadros que eu mesma pintei. A varanda transborda de plantas que eu mesma cultivei. As estantes guardam livros que eu finalmente tive tempo de ler. Na geladeira tem desenhos de Pedro e Clara com ímãs coloridos.
No quarto de hóspedes, tem um jogo de cama que eles escolheram para quando dormem aqui. Na agenda, tem compromissos com amigas, aulas, viagens planejadas. Renata vem jantar toda semana. Às vezes, traz um namorado novo, um homem gentil que a trata bem e que me cumprimenta com respeito. Às vezes, vem só ela para conversar, desabafar, pedir conselhos. E eu dou, quando ela pede. Só quando ela pede. Fábio desapareceu da vida de todos. Segundo Renata, ele se mudou para outro estado, não paga pensão direito, raramente liga para os filhos. Pedro e Clara parecem ter feito as pazes com a ausência do pai, ou, pelo menos, aprendido a conviver com ela. Não me cabe julgar. Cada um processa a dor do próprio jeito. A carta de Roberto ainda está emoldurada no meu quarto, mas o sonho tinha razão. Eu não preciso mais ler. As palavras dele se tornaram parte de mim, tão naturais quanto respirar. Você não é um estorvo, não é um peso, não é um obstáculo. Levei 60 anos para entender isso de verdade. 60 anos para descobrir que meu valor não dependia de ser útil para os outros, de me sacrificar em silêncio, de aceitar migalhas de afeto em troca de paz. Minha mãe, Dona Carmen, passou a vida curvada sobre uma máquina de costura para me deixar um futuro. Roberto passou a vida planejando, documentando, protegendo, para garantir que eu nunca ficasse desamparada. E eu, finalmente, aprendi a honrar o sacrifício deles vivendo de verdade. Não sei quanto tempo ainda tenho pela frente. Aos 65 anos, a gente começa a pensar nessas coisas. Mas seja quanto for, pretendo viver cada dia com a mesma intensidade que descobri nestes últimos 5 anos. Quero pintar mais quadros, plantar mais flores, ler mais livros, abraçar mais meus netos. Quero rir com minhas amigas, viajar para lugares que nunca conheci, experimentar coisas que nunca experimentei. E se um dia meus netos perguntarem o que aprendi com tudo isso, vou dizer o que Roberto me ensinou na carta dele, o que minha mãe me ensinou com o sacrifício dela, o que eu mesma aprendi da forma mais difícil possível. Nunca se diminua para caber na expectativa dos outros. Amor de verdade não exige que você se anule. Dizer não é uma forma de dizer eu te amo para você mesma. E nunca, nunca é tarde demais para florescer. Aquele bilhete que meu genro queria me fazer assinar, vendendo meu apartamento, minha história, minha dignidade, acabou sendo o maior presente que alguém poderia ter me dado, porque foi através dele que descobri quem eu realmente era. Não a mãe da Renata, não a avó do Pedro e da Clara, não a viúva do Roberto, apenas Mariana. Uma mulher inteira, completa, dona da própria vida. E isso ninguém nunca mais vai tirar de mim. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.